Bem-vindos ao nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Eu sei da dificuldade que é justamente de disponibilizar um tempo para participar de um webinar deste. Então, mais uma vez, obrigado por ter você aqui conosco e eu espero que esse evento atenda às suas expectativas. Então, vamos lá. Começando aqui, falando um pouco sobre a EFIX. Então, a EFIX é um fabricante que tem uma gama de instrumentos para posicionamento. Então, dentre essa gama de instrumentos, a gente tem a linha de GPS, receptores de NSS, a gente tem também controladores de dados, a gente também tem suplementos para esses instrumentos, no caso, rádio externo. A gente também tem, olha só, uma linha específica aí para base de monitoramento. Então, isso aí também é muito utilizado hoje no Brasil, através das redes de monitoramento contínuo. Também tem uma linha aí óptica aí para mensurações. Também fornece também a linha de agricultura de precisão e ela também desenvolve uma gama de softwares. Falando um pouco aqui agora sobre a linha de GNSS, a gente tem aí justamente, inclusive, um instrumento mais conhecido aqui do nosso portfólio e também o que a gente mais negocia aqui com os nossos clientes, que é justamente o receptor EFIX F7+. E quais são os principais diferenciais desse instrumento? Primeiramente, a capacidade desse instrumento de solucionar ambiguidade em ambientes de obstrução de sinal de satélite. Então, você trabalhando com esse instrumento em regiões de mata fechada, trabalhando com esse instrumento em regiões urbanas, você vai ver um altíssimo desempenho comparado a outros instrumentos fornecidos por outros fabricantes. Então, ele possui uma placa de 1.608 canais, ele também tem a tecnologia FullStar. Essa tecnologia é uma tecnologia exclusiva da EFIX, que aumenta, inclusive, em média 30% o desempenho aí em ambiente de obstrução. Além disso, o equipamento também possui integrado o sistema IMU para medições inclinadas. Ele também transfere informações sem necessidade de utilizar cabos para isso. Ele é um produto pequeno, é um produto leve e é um produto robusto. Toda a parte inferior dele inclusive é feita em liga de magnésio. A bateria desse instrumento é de altíssima capacidade, então você consegue trabalhar durante todo o período diurno aí, sem necessidade de utilizar uma bateria externa, por exemplo. E, por fim, um equipamento de altíssima confiabilidade e altíssima precisão. Agora, a gente vai mostrar aqui um vídeo falando um pouquinho sobre esse equipamento. Então, nesse primeiro momento aqui, inclusive, o Orlando vai executar um comando de ligar o sistema de medição inclinado. Então, toda vez que você inicia o trabalho, você ativa essa função. Ele pede para você movimentar o receptor para efetivar a calibração do sistema inercial. Uma vez que isso é efetivado, você está apto agora a executar o levantamento sem ter que nivelar a bolha do bastão. Ele mediu uma quina ali, agora ele vai para uma outra situação muito mais difícil, inclusive, de medir com outros instrumentos. E o equipamento a todo momento, solução fixa, e ele já está lá para executar essa segunda mensuração. Agora, uma outra funcionalidade desse equipamento também é utilizar imagens de fundo para te auxiliar no seu levantamento e na sua locação. Aqui a gente seria uma imagem do Google, mas você também poderia inserir uma imagem TIFF, você também poderia ter colocado um arquivo CAD, e isso aí também te auxilia demais nos processos em que você deseja locar. Além disso, o sistema inercial também, nesse tipo de situação, te auxilia muito, porque você não tem que ficar olhando a bolha do bastão, você tem que simplesmente olhar a orientação e focar aonde que a ponteira do bastão está direcionada. É ela que vai te dar o direcionamento para concluir se você chegou no seu objetivo ou não.
Então o foco é na ponteira do bastão e não na posição do receptor. E agora, mostrando um pouco aí sobre o desempenho dessa máquina em ambiente fechado. Então eu vou entrar aqui agora numa região de bambu. A todo momento o equipamento de solução fixa. E agora eu vou efetivar a mensuração e já vou partir para uma outra parte do meu levantamento sem ter que ficar aí parado por um determinado tempo para esperar que esse equipamento funcione. Por fim, agora também tem essa questão aí de mato fechado. Então, olha só, a gente vai entrar aqui numa grota, mesma situação, equipamento de solução fixa. A gente consegue observar que o número de satélites ele vai caindo à medida que a gente entra dentro do ambiente fechado, mas o equipamento mantém esse tipo de solução. Então agora a gente vai executar a mensuração, ponto medido, vamos para o próximo. Falando agora um pouco sobre um produto que foi lançado recentemente, inclusive pela EFIX, que foi o receptor de base. Esse receptor veio justamente para apoiar, para suprir a necessidade daquele profissional. Ele utiliza diariamente o rádio externo. Então, olha só que legal, esse equipamento ele tem um rádio interno mais potente do mercado, é um rádio de 5 watts, e esse rádio é de altíssimo alcance. Então, ele além de ele te entregar esse alcance, ele também te entrega outras funcionalidades. Então, uma placa de 1608 canais, ele também tem a capacidade de utilizar também a função Full Star, ele também foi desenvolvido para trabalhar em ambientes fechados. Ele também transfere dados sem ter que utilizar cabo para isso. Além disso, ele também tem um display, né, visual em que você consegue, selecionando pelos botões, configurar essa máquina lá no campo. Ele também tem um sistema de baterias removíveis, então ele utiliza inclusive 2 baterias removíveis de altíssima capacidade também, para você também trabalhar o dia inteiro. E ele também é de altíssima confiabilidade e precisão. Tá joia? Mostrando um outro vídeo aqui para vocês aqui, como que o sistema é compacto. Se você fosse com rádio externo, você teria que levar 2 tripés, você teria que levar uma bateria externa, você teria que levar um bastão para você estender a antena do rádio, você também teria que levar uma infinidade de cabos. Então, olha só, o sistema é muito simples, muito compacto, e isso aí otimiza para você aí na hora de transportar esse produto. E para aqueles profissionais que precisam utilizar o rádio, ela também fornece esse tipo de tecnologia, inclusive é um rádio externo de longo alcance. Esse rádio ele é fornecido com 2 funções a ser definida pelo cliente, se ele vai querer com a função Bluetooth, ou seja, eu vou ligar, eu vou comunicar esse rádio com o meu receptor base sem fio, tá? Ou eu posso também utilizar a função repetidora. Então, Edson, eu quero esse produto aqui com a função repetidora, não quero com a função Bluetooth. Então, a ideia da função repetidora é o seguinte, ele pega o sinal do rádio da nossa base, recebe esse sinal e propaga essa informação para frente. Esse é um rádio, inclusive, também multiprotocolo. Ele trabalha, inclusive, com outros fabricantes, tá bom? Ele tem canais pré-definidos. Ele também tem um display e botões para você também configurar essa máquina lá no campo. Então você não tem necessidade de ir para o escritório para alterar determinado tipo de configuração. Agora a gente vai mostrar aqui um vídeo para vocês de um teste que inclusive a gente realizou recentemente sobre essas 3 linhas de produto aí, que é justamente um teste de alcance de rádio. O objetivo da gente estar aqui hoje é justamente para realizar testes de alcance de rádio. E o primeiro rádio que a gente vai realizar o teste de alcance é justamente o rádio do receptor EFIX F7+. O segundo rádio que a gente vai realizar o teste de alcance é o rádio interno do receptor EFIX E-base. E por último, a gente vai realizar o teste também do rádio externo EFIX FL3. O objetivo é que aquele rádio receba o sinal de algum desses 2 rádios internos
e propagam essa informação para frente. Segue nosso vídeo e acompanhe o desempenho desses produtos. Estamos aqui com o nosso receptor Rover conectado com a nossa base F7+. O nosso receptor Rover está instalado no capô do veículo e à medida que a gente for andando agora pela rodovia, a gente vai analisando justamente o comportamento do nosso rádio do receptor base F7+. Para isso, a gente vai mandar alocar a nossa base. Então a gente está aqui conectado com o nosso receptor Rover, recebendo o sinal da nossa base F7+, e nesse momento a gente está a 147 metros de distância da nossa base. Vamos dirigindo aqui e acompanhando aí o desempenho desse rádio. Nesse momento estamos atingindo o primeiro quilômetro de distância de alcance. 5 quilômetros. Continua a solução fixa. Então agora a gente vai configurar o nosso receptor Rover para trabalhar com o modo Rover recebendo o sinal da nossa base E-base. Nós vamos verificar se ele continua recebendo sinal, no caso agora de uma nova base, como é que vai ser o alcance agora com relação a essa nova base UHF que está transmitindo informação para ele. Praticamente 17 quilômetros de distância e o equipamento recebe novamente a correção da nossa base fixa e base, solução fixa. Vamos seguindo com o vídeo. Nesse momento, estamos a mais de 26 quilômetros, paramos o veículo mais uma vez e o nosso receptor Rover continua recebendo correção da nossa base EFIX e base. Nós vamos pedir agora para que o Gabriel ligue o nosso rádio repetidor para verificar se essa qualidade de sinal melhora, porque a gente está percebendo que a gente está tendo que parar o veículo para que o sinal continue chegando, entende? Então a gente quer ver justamente se vai melhorar assim que ele ligar o rádio repetidor. Então vamos lá. Solução fixa. 28 km e 700. Agora nós estamos com a rádio externa, tá? Acabamos de chegar no município de Tocantins, Minas Gerais, e o equipamento mais uma vez surpreendendo, inclusive a equipe aqui, solução fixa, 39 km e 270 metros. Vamos prosseguir com o teste. Parada, quilômetro 50. Encerramos aqui o nosso teste. O equipamento ainda continua mantendo a solução fixa. Então voltamos aqui e agora nós elaboramos uma análise gráfica desses alcances. E isso é subdividido em 6 colunas, sendo que as 3 primeiras são relativas à base EFIX F7+, e as 3 últimas relativas à base E-base. A nossa base EFIX F7+, que é justamente essa parte vermelha aí, a primeira coluna, ela teve um alcance aí em quilômetros de 9,3 km. Isso é um alcance muito bom para um instrumento com rádio interno. Se você agora pegar e instalar um rádio externo do lado dessa base, você consegue atingir 50 km. Então foi mostrado isso lá no vídeo.
E agora, se esse rádio for repetidor, você pode ir lá no quilômetro 9.300 instalar esse rádio lá e ele vai propagar essa informação para frente, somando esses dois alcances. Então você vai ter o alcance lá de 50 km, que foi o alcance do rádio externo, somado com o alcance de 9.300 do rádio interno, atingindo quase 60 quilômetros. E agora nós vamos para a segunda análise. Nosso equipamento EFIX base ele atingiu com rádio interno 26 quilômetros. Se você colocar o rádio externo do lado desse receptor, você vai subir de 26 para 50. Mas se você colocar esse rádio externo com a função repetidora no quilômetro 26, você vai atingir incríveis 76 quilômetros de alcance. Isso é surpreendente. A gente ficou muito empolgado depois, inclusive, quando a gente terminou esses testes. Em breve, inclusive, esse vídeo vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube. Por que a gente falou dos outros instrumentos antes? É porque certamente você trabalhando com F8, você vai precisar de algum dos outros instrumentos para complementar o seu kit. Então, você vai precisar, de repente, de um receptor EFIX F7+ na sua base, ou você vai precisar de um receptor E-base na sua base, você vai precisar do controlador de dados e por aí vai. Tá bom? Então, olha só. Voltando aqui um pouquinho, falando agora sobre o F8. Esse equipamento também foi desenvolvido para rastrear em ambientes desafiadores. Ele também tem a mesma placa de processamento de 1608 canais, correção full star. E agora ele tem uma coisa a mais. Ele tem um sistema auto-IMU. Sistema auto-IMU é um sistema que você não precisa calibrar antes de você usar. Então, automaticamente, ele já calibra o instrumento sem necessidade de você ter que efetivar aquele movimento que o Orlando fez lá, inclusive, no primeiro vídeo. Ele também transfere dados livre de cabos. Ele também é pequeno, leve e robusto. Bateria também de altíssima capacidade, super preciso, e ele também tem a função que os outros dois não têm, que é justamente a função visual RTK, que a gente vai mostrar agora para vocês em alguns vídeos. O profissional está chegando para medir debaixo desse viaduto, então ele não consegue rastrear lá de baixo, efetivamente, mas aqui do lado de fora ele consegue obter aquelas cenas e selecionar o que ele quer medir. Eu estou medindo lá duas informações importantes para mim. Vou medir agora o meio-fio e todas essas informações estão georreferenciadas. Uma outra situação também, olha só, você tem uma cerca que você não consegue atravessar. Como é que eu vou medir aquilo dali? Então, uma outra funcionalidade dessa função visual RTK. Você seleciona o que você deseja mensurar e grava essa informação lá no seu banco de dados da sua coletora. E agora, uma situação bastante atípica. Eu quero medir essa torre de alta tensão. Olha que fantástico, o equipamento ele tem a função de sistema inercial, você pode tombar o instrumento e ele mantém essa calibragem, ele consegue obter posicionamento sem ele subir lá em cima dessa torre. Então isso aí era uma forma de mensurar que até então não era possível com o GPS, então você consegue fazer isso com esse instrumento. Agora, falando um pouco aí também dos testes agora que a gente realizou, inclusive aqui no Viçosa, a gente está fazendo um levantamento dessa parede com essa funcionalidade do visual RTK. E olha que legal, então a gente faz coleta de informação a priori. Muita gente acha que ele está gravando o vídeo, ele não está gravando o vídeo, ele está fotografando, então ele utiliza o mesmo princípio do aerolevantamento, o mesmo princípio da sobreposição de imagem. Então ele faz, olha só, ele faz essas capturas de imagem, processa essa informação ali dentro e a partir dessa informação processada, eu consigo obter coordenada de toda essa gama de imagens
que eu tenho no meu banco de dados. Estou medindo ali o ponto 3, um tijolinho, né? Então, olha só, estou seguindo agora a mesma linha, mesmo direcionamento. E eu vou medir um outro tijolinho lá em cima. Ou seja, se eles estão no mesmo XY, só vai variar a minha altimetria. Então, agora a gente vai conferir essa informação lá no nosso gestor de pontos. Olha só, vou comparar o ponto 3 com o ponto 4. Na coordenada norte, eu tive uma variação de 6 milímetros. Na coordenada leste, eu não tive variação nenhuma. Então, olha só, você consegue selecionar a cena, seleciona a imagem lá que você quer tirar a informação, e você, a partir daí, você tira essa informação e joga para a sua lista de pontos, seu banco de dados lá de coordenadas. Bacana? Prosseguindo aqui, então. Agora, a segunda funcionalidade desse sistema visual, utilizar essa ferramenta para efetivar locações. Olha só como é que você loca, de forma simples, olha só. Ele está mostrando na tela onde que é o ponto para você. Basicamente, você tem que seguir a informação da tela. À medida que eu me aproximo desse ponto, ele muda a câmera. Ao invés de utilizar agora a informação da câmera frontal, ele usa a informação da câmera inferior. E agora é só coincidir lá e boa. A gente vai mostrar agora, inclusive agora, o teste que a gente realizou aqui em Viçosa também, dessa funcionalidade que a gente está efetivando teste aqui com esse instrumento. Então, a gente está selecionando aqui o ponto que a gente deseja alocar. O GPS já me deu direcionamento, pouco mais de 10 metros. Então, olha só, estou girando aqui, já apontou para mim onde que é esse ponto. Vou caminhar em direção ao mesmo. À medida que eu estou chegando lá, ele já está me dando aí a posição da onde que é efetivamente esse ponto a ser locado. Cheguei lá perto. Agora, inclusive, eu estou até brincando aqui que eu quero tentar zerar isso aqui. Então, estou lá bem criterioso aí nesse processo de locação, alguns milímetros. E agora, legal, atingir meu objetivo, posso pegar, selecionar um outro ponto, partir para frente e vamos embora. Show? Mais uma funcionalidade. Agora, a parte de modelagem. Então, a gente já mostrou para vocês que o equipamento consegue executar levantamento para a função visual, ele te auxilia no processo de locação, e agora ele vai complementar serviços que até então você não conseguia executar em solo. Então, ele vai fazer aqui, vai mostrar para vocês. Olha só, vou dar o play aqui, ó. Então, o profissional começou a caminhar próximo dessa obra de arte, né? Então, ele está fazendo essa coleta de informação, eu descarrego essa informação, levo isso para um software de pós-processamento e justamente consigo fazer essa modelagem. Uma outra função, vou dar até um pause aqui no vídeo, a gente está mostrando aqui para vocês onde o profissional está. Ele está passando na frente aí de 3 portas, né? E ele vai combinar esse levantamento em solo com o aerolevantamento. Então, o aerolevantamento ele não consegue mostrar o que está acontecendo aqui em solo. Da mesma forma que aqui em solo também você não consegue mostrar, por exemplo, o teto dessa edificação. Então, você precisa combinar essas duas informações. Então, ele está fazendo essa mensuração. Ele vai combinar isso lá com o aerolevantamento, processar e gerar um resultado. Se ele fosse utilizar única e exclusivamente o aerolevantamento, olha como é que ficaria isso aqui, esse processamento. Então, combinando isso com esse apoio de solo do F8, utilizando a função visual RTK, você consegue gerar esse resultado. Mas, para a gente não estender muito, vamos ao que interessa. Então, a gente vai fazer essa função, ele vai sortear um número, a gente vai filtrar esse número para aparecer somente esse número, e a gente vai abrir justamente e vai mostrar lá quem é esse sortudo que vai levar esse primeiro equipamento, que no caso, o primeiro que a gente vai sortear é o EFIX F7+. Tudo bem?
até para mostrar um pouco de imparcialidade com vocês, né? Eu vou pedir para vocês comentarem aí no nosso chat números de 1 a 5. Por que eu vou pedir para vocês comentarem isso? Porque na hora que repetir esse número, vai ser justamente, a gente vai rodar esse número sem ninguém ser o sorteado. Então, eu vou pedir, inclusive, aqui para o Orlando, por gentileza, Orlando. Só um minuto, tá, pessoal? Coloca menor aquela tabela lá, Orlando, até para não mostrar dados de pessoas aqui. Pode diminuir mais, pode colocar só o primeiro nome. Isso aí. O do e-mail aí também, por gentileza, Orlando, e também o telefone também, bota bem pequenininho. Realizamos aqui, então, essa configuração aqui e a gente vai realizar esse sorteio. Eu vou pegar aqui o smartphone para dar uma olhada. Vou dar uma mensagem aqui. Dá uma olhada aí, Orlando. Ó. Então, olha só, mandou uma mensagem aqui chamada encerramento. Número 2, Renato Vicente mandou. E o Renan também. Número 2. Então, o número 2 foi o número escolhido. Recapitulando aqui, então. Como a gente combinou lá, a gente vai rodar, então, a planilha 2 vezes, né? Então, de forma aleatória. E depois que a gente rodar pela segunda vez, a gente vai rodar pela terceira vez e efetivar o sorteio, tá bom? Então, o Orlando vai aqui compartilhar a tela aqui do Excel. Nós temos a lista aqui de todas as pessoas, né, inscritas. O Orlando vai rodar a função aleatória 2 vezes. Ele vai rodar essa função aqui 2 vezes. E dessas 2 primeiras vezes não será o ganhador. Na terceira vez, a gente vai justamente a gente mostrar quem é o ganhador do receptor EFIX F7+. Tá bom? Vamos lá, rolando, roda a primeira vez. Número 110 não vai ser utilizado. Pela segunda vez agora, ele vai rodar. Número 429 também não será utilizado. E agora, o terceiro número, que será o ganhador do equipamento. Então, o Orlando está rodando. 431. Então, o Orlando agora vai aplicar o filtro aqui para deixar somente o 431 para a gente visualizar. Então, vamos lá. Coluna C, Orlando. Vai abrindo devagar. José. José Júnior. José Júnior. José Júnior, parabéns. O que eu preciso para te entregar o prêmio, né? Para efetivamente você ser o sortudo em ter levado esse equipamento. Primeira coisa, você deveria ter cumprido algumas das nossas solicitações, que era ter seguido a gente, a ShopTalk, em alguma das redes sociais, ter seguido ou curtido a EFIX em algumas das redes sociais, e você também deveria estar presente aqui no evento, tá bom? Então, para a gente confirmar se efetivamente você está presente aqui no evento, eu preciso que você me ligue. Então, eu vou colocar o número aqui na tela, número do telefone para você entrar em contato. E se você efetivamente fizer esse contato telefônico e tiver também cumprido aquelas outras solicitações, a gente vai te beneficiar com esse produto, beleza? Então, pode digitar aí, Orlando 9 8910 4848. José Júnior, estou guardando sua ligação, por gentileza, entre em contato. A gente já recebeu a ligação do José Júnior. José Júnior foi o ganhador do receptor EFIX F7+, beleza? E agora a gente vai sortear o segundo receptor, que é o receptor EFIX T-Base, combinado? Então agora, recapitulando o que a gente vai fazer, a gente vai rodar 2 vezes a função aleatória, e na terceira vez a gente vai mostrar o ganhador. Combinado? Então vamos lá.
Vamos compartilhar aqui a tela do nosso banco de dados. Rodando a primeira vez, número 118, não é o ganhador. Vamos rodar pela segunda vez, também não será o ganhador. Roda aí, Orlando. Número 329. E agora, pela terceira vez, a gente vai mostrar quem ganhou esse equipamento. Número 26. Então, a Orlando agora vai mostrar quem que é o número 26. E a gente vai pedir justamente para ele entrar em contato via telefone para confirmar se ele está na live. Custódio Lima. Custódio Lima. Vamos colocar o nosso telefone aqui. Entre em contato com a gente aqui agora para confirmar que você efetivamente está na live. Tá bom? O telefone já está na tela. Aguardando seu telefonema, Custódio. Telefone 31 98910 4848. O telefone está tocando. E a gente vai promover mais eventos do tipo para justamente fomentar a marca no Brasil e fomentar também a nossa empresa. Obrigado a todos.